Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos em mais uma manhã especial, onde estamos diante da presença desse Deus Todo-Poderoso, onde na presença dele nós temos fartura de alegria. Nesta manhã, nós estamos diante de uma lição que está no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 14. E a epígrafe desta passagem vai dizer para nós: Jeremias, em vão, intercede pelo povo. A nossa lição nesta manhã, ela vai nos falar sobre o poder da intercessão. Em tempos difíceis, em tempos de angústia, em tempos de aflições, nós vamos ver, aprender sobre o poder da intercessão. Abra sua Bíblia comigo no profeta Jeremias, a partir do capítulo 14, verso 1. Vamos ler um pouco a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Anda de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm às cavas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e envergonham-se, confundem-se e cobrem a cabeça. Por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra. Os lavadores se envergonham e cobrem a cabeça, porque até as ervas do campo param e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os dragões, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, opera tu por teu amor, por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti, pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor no seu tempo de angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como o viandante que se retira para passar a noite. Porque serias como um homem cansado, como valoroso que não se pode livrar. Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampare. Vamos entender esse texto nesta manhã, entendendo o tempo em que Jeremias estava profetizando, um tempo árduo, um tempo difícil, um tempo em que Deus estava julgando o seu povo, um tempo em que Deus estava sentenciando o seu povo por causa do seu pecado, por causa do abandono daquele povo espiritual. É preciso entender que a palavra intercessão, ela significa súplica em favor de outrem, ou sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram. Este é o significado da palavra intercessão. E Jeremias foi um dos maiores intercessores da história da salvação. Apesar de toda a turbulência que ele passou, apesar de todo o período terrível que ele passou, foi um dos maiores intercessores. A intercessão, ela não é um ministério específico, ela é um dever de todos os crentes. Aliás, uma das graves iniquidades que um servo de Deus pode cometer é abandonar a oração intercessória. Estamos intercedendo pelas almas perdidas, suplicamos em favor da Igreja de Cristo, oramos pelas autoridades, estamos vendo o que está acontecendo no nosso país, com o nosso presidente, com aqueles que estão no poder, estamos orando pelo nosso Brasil, estamos orando pelas nossas autoridades, ou já nos damos importância à oração sacerdotal? Hein? Diga para mim. Estamos intercedendo pela nossa nação, estamos orando pela vida dos nossos irmãos, estamos clamando a Deus e buscando pela vida de cada um dos nossos. Poder da intercessão, suplicar em favor de alguém.
Jeremias sabia muito bem isso. Jeremias tinha a plena consciência do seu dever como profeta e como servo de Deus, de estar orando e intercedendo em favor dos seus. Eu e você estamos vivenciando esse ministério? Pense comigo. Pense comigo e responda para você mesmo. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros. Pense e veja dentro desse texto bíblico. O que é uma intercessão? Toda intercessão é uma oração, mas nem toda oração constitui-se em uma intercessão. Eu disse que intercessão é suplicar em favor de alguém. Toda intercessão vai ser uma oração, mas nem toda oração é uma intercessão. Por quê? Porque muitas das vezes nós oramos e oramos apenas pela nossa vida, oramos apenas pela nossa causa. Isso não é uma intercessão. Intercessão é quando eu me ponho de joelhos, é quando eu me ponho em oração para interceder pela vida de alguém. Você já intercedeu pela vida de alguém hoje? Você já orou por alguém hoje? Responda para você mesmo. A intercessão é a oração que fazemos a Deus em favor de outrem. Constitui-se numa das maiores declarações de amor e faz parte das obrigações de um verdadeiro cristão. A oração intercessória é conhecida também como oração sacerdotal, pois nesse ato estamos representando diante de Deus as petições em prol de uma terceira pessoa. Nós temos exemplos bíblicos como o de Abraão, que intercedeu por Sodoma e Gomorra, e tantos outros que nós poderíamos citar para você. Não há oração tão eficaz quanto a oração intercessória. Através da oração intercessória, estamos demonstrando amor e altruísmo. Provamos que o bem-estar do semelhante está acima do nosso. Os 2 maiores mandamentos eram amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a ti mesmo. Então, quando eu tenho o hábito de praticar a oração intercessória, eu estou vivendo o que diz a palavra de Deus. Moisés foi um dos grandes exemplos. Ele chegou a abdicar de sua própria bem-aventurança eterna ao interceder pelos filhos de Israel. Vamos ler lá em Êxodo, no seu capítulo 32, verso de número 32. Vamos voltar um pouco no Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 32, versículo de número 32. Olha o que diz o texto sagrado. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peça do teu livro que tens escrito. Olha só o poder da oração de Moisés. Moisés intercedeu a Deus para perdoar o pecado daquele povo, senão que Deus pudesse riscar o próprio nome de Moisés do teu livro. Ei, esta foi uma oração tão poderosa de intercessão que Deus poupou o povo de Israel. Deus poupou os israelitas através desta oração intercessória de Moisés. E hoje, em específico, nós estamos vendo o profeta Jeremias colocando em prática esta oração intercessória. A intercessão é uma das maiores demonstrações de amor e ela deve fazer parte da verdadeira vida cristã.
Mesmo sabendo que os filhos de Judá achavam-se afastados de Deus e mergulhados no pecado, Jeremias, ele intercede a Deus. Ele diz, ó, a esperança de Israel, redentor no seu tempo de angústia, porque seria como um estrangeiro na terra e como um viandante que se retira para passar a noite. Jeremias 14, verso 8. Mesmo sabendo do estado calamitoso de Judá, Jeremias intercede a Deus. Tem você intercedido pelos maus? Ou limita-se a orar somente pelos bons? Tem implorado por seus desafetos? Nossa obrigação é interceder por todos, porque Jesus incessantemente intercede por nós. O texto bíblico vai nos mostrar de Jeremias que Deus vai rejeitar esta intercessão de Jeremias. Se Deus ouviu a intercessão de Moisés, rejeitara a de Jeremias. Declara o Senhor explicitamente ao profeta: não rogues por este povo para bem. Quando jejuares, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerei holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Deus, então, está disposto a ferir o seu povo. Deus é justo. Seu povo havia abandonado, seu povo havia se distanciado, seu povo havia voltado novamente ao pecado. E o principal pecado era o afastamento de Deus, a adoração a ídolos. Por que devemos interceder? Vejamos, por que temos que exercer o ministério da intercessão? E além disso, intercessão, como nós já fizemos anteriormente, não é um ministério específico, é uma obrigação de todo cristão, de todo profeta de Deus. É uma recomendação bíblica. Como esquecer o exemplo de Abraão, ou o sacrifício de Samuel, ou a emocionada oração de Salomão no templo sagrado, ou a agonia de Cristo no Getsêmani. A recomendação não deixa qualquer dúvida. Orai uns pelos outros. Tiago, capítulo 5, verso 16. Não há maneira tão eficaz de demonstrar o amor cristão quando nós nos propomos a interceder. Experimente interceder. Mesmo que você esteja enfrentando dores, mesmo que você esteja passando por uma provação terrível, experimente passar momentos de intercessão diante de Deus. Abrindo mão muitas das vezes de interceder, de orar pela sua própria vida, mas para se colocar em intercessão diante de Deus em favor de outras pessoas. Um dos textos sagrados que nós mais já ouvimos e conhecemos é a vida de Jó. E a Bíblia vai dizer que lá no capítulo 42, quando Jó estava orando pelos seus amigos, foi o momento em que Deus mudou o seu cativeiro. Como perseverar na oração? A resposta é mais simples do que nós pensamos. Quando estiver orando, esqueça de si, põe-se a suplicar por todos aqueles que se acham em provações. Eis o segredo de uma poderosa e constante vida de oração. Ei, não há milagre maior, não há favor maior do que você poder orar, buscar e interceder ao seu Deus. Nesta manhã, coloque em prática esta palavra. Nesta manhã, seja como Moisés deixou aqui em Êxodo 32, verso 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito.
Moisés deixou registrado esta palavra para nós, onde ele colocou a sua própria vida eterna, salvação, em lugar do perdão daquele povo. Vários textos bíblicos nós vamos ver sobre o poder da intercessão. Orai uns pelos outros. Paulo vai dizer, orai sem cessar. O próprio Senhor Jesus nos deu exemplo de intercessão no Evangelho de João, no seu capítulo 17, quando ele faz a sua oração intercessória em favor de seus discípulos, daqueles que estavam ali, aqueles que ainda haviam de vir. Olha o que diz Tiago, no seu capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por o justo pode muito em seus efeitos. Feche os teus olhos nesta manhã. Vamos orar juntos. Vamos interceder agora. Lembre-se, intercessão é você suplicar em favor de outrem. Pai, nesta manhã, estamos diante da Tua santa e poderosa presença. Diante desta palavra que nos alerta e que nos faz lembrar que uma das maiores obrigações de um servo de Deus fiel é amar o seu próximo como a ti mesmo. Isso nos vai remeter a ter uma vida de intercessão, de oração em favor de outras pessoas. Eu quero te orar em favor deste meu irmão, desta minha irmã que está aflito, angustiado. Eu quero te interceder nesse momento, ó Pai, pela vida daqueles que sofrem agora, daqueles que estão fracos na fé, daqueles que estão, Senhor amado, totalmente dependentes da Tua graça e misericórdia. Intercedemos a Ti pelo nosso Brasil, diante desta calamidade, desta pandemia que estamos enfrentando. Tem de misericórdia dos empresários, de tantas pessoas que estão perdendo seus empregos. Te intercedemos pelas autoridades aqui constituídas, pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, por todos os seus ministros, senadores, deputados federais, estaduais, governadores de cada estado, prefeitos. Toma essa liderança nas tuas mãos. Entra com teu agir, entra com teu mover. Pai, toma a tua igreja na terra nas tuas mãos. Venha honrar, venha abençoar teu povo. Estamos de portas fechadas no templo, mas ainda temos uma vida diante de ti, Pai. Venha abençoar a vida do meu irmão na manhã desse dia. Venha fortalecer a vida do meu irmão na manhã desse dia. Venha, Pai, guardar a vida do meu irmão nesse dia. Venha abençoar a família resgatando vidas nesta manhã. Venha fortalecer a vida de cada um dos meus irmãos. É o que eu lhe peço, Senhor, neste momento. E por tudo te agradeço no nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus derrame suas bênçãos sobre ti. Lembre-se, logo mais estaremos juntos às 18 horas, gravando a live lá no templo da Resgatando Vidas. Você, se quiser, pode ir lá participar. De 18 às 19h30 estaremos ali adorando e exaltando o nome do Senhor. Você poderá acompanhar pelo Facebook, PR Cláudio Carneiro. Você vai acompanhar ao vivo também a nossa live de logo mais à noite. Seja feliz, seja abençoado. E como nós dissemos sempre no final das nossas palavras, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.